Professor, eu queria lhe fazer umas perguntas assim de cunhos mais pessoais. Como é que o senhor enfrenta essa questão da religião? O senhor é um homem religioso? Como é que o senhor que estudou tanto, como é que o senhor enfrenta esse cientificismo e a sua parte religiosa? Não, eu sou o que na minha época se chamava um agnóstico. Quer dizer, eu não tenho religião organizada. Agora, eu tenho um grande respeito pela experiência religiosa de outras pessoas. Agora, isso considero que é uma coisa individual. Eu estou convencido de que os valores morais não dependem de religião. Você pode ter uma religião como o budismo, que é uma religião quase natural, que não tem propriamente transcendência, e ter um profundo sentido moral. Você pode ser um agnóstico e ter um profundo sentido moral também. Porque é uma confusão misturar religião com moralidade, ou com decência, ou com ética. A ética não depende de religião. Ou melhor, depende de caráter, de princípios. Agora, o homem está dotado de estruturas, digamos, cognitivas e de uma reflexão própria para criar esses valores fundamentais para que ele mesmo respeita. Portanto, eu sou de uma geração em que a igreja se havia muito desmoralizado, se transformado numa coisa muito de camarilhas e, portanto, era muito fácil, eu me criei lendo o livro de Eça de Queiroz, era muito fácil que rir completamente do Padre Amaro, de tudo isso. Portanto, fiquei agnóstico completamente, muito cedo, e li muito na minha vida fora e me convenci cada vez mais de que o que se precisa de verdade numa sociedade é valores, princípios éticos firmes. E esse é um fenômeno criado num contexto social. Mas a religião organizada é uma coisa que pode servir para bem e para mal. Você veja o que está acontecendo com o Islã, né? Nessa fase de degradação atual. O que está acontecendo num país como Argélia, que não se faz em nome da religião. O que já não se fez na Europa, em Portugal, em nome da religião. Portanto, a religião em si, ela não decide nada. Ela pode ser ótima e pode ser ruim. Agora, os princípios éticos, esses são essenciais, indispensáveis, e esses sim decidem. Quer dizer que o importante é acreditar no ser humano, né? Exato. Acreditar né? Aí, nós hoje, você falou de ciência, a ciência hoje nos mostra que essa ideia de que o homem pode explicar tudo é uma bobagem. E essa ideia de que a ciência é a explicação completa das coisas é uma tolice. Que a boa verdade é que o mundo está em formação. E como ele está em formação, ele não pode nunca ser explicado completamente. E é por isso que existe um mistério. O mistério da vida. Da vida, sim. Mas o homem pode realizar coisas extraordinárias. Mas um Einstein, por exemplo, que tem uma cabeça tão fina, tão privilegiada, ele acreditava que a ciência produzia verdades. Hoje em dia nós já sabemos que a ciência produz aproximações de resultados operacionais. Serve ao homem como um instrumento a ciência, mas não para explicar o mundo. A explicação do mundo sempre será inalcançável para o homem, porque o mundo é mais do que o homem, porque o mundo está em formação. E o que virá no futuro, o que ele é capaz de inventar ainda para o futuro, o desenvolvimento que ele pode ter, esse escapa a qualquer lógica. Você não pode captar extrapolando princípios ou com programas de computador ou com coisas com recursos da lógica. Agora, professor, o que a gente sente, quer dizer, vendo a sua geração, gerações mais velhas, pessoas que leram muito, e hoje confrontada com essa geração, vamos dizer, da televisão, já que nós estamos falando da televisão, onde se banalizou muito a cultura, o senhor acha que ainda o jovem é capaz de criar da forma que se criou? Eu creio que não podemos dar resposta nenhuma definitiva a nada, né? É impossível, teoricamente, eu imagino, que haja um período de baixa de conhecimentos, de desinteresse pela... Filosófico, sim. É possível, mas também é possível que haja uma renovação total,
que vem o princípio surge um movimento de renovação de valores. Porque o problema difícil, digamos assim, é criar valores. Porque o homem se justifica pelos valores que ele tem. E a sociedade se aglutina a partir da comunidade de valores. Agora, os valores, como em uma sociedade determinada se criam valores novos, isso aí é um mistério para nós. Mas por que, por exemplo, no plano fácil de entender, que é o plano da estética, porque você tem períodos de criação extraordinária de valores, como foi o século de Péricles, foi o século de Leonardo, períodos em que a humanidade cria valores excepcionais, estéticos, e outros longos períodos em que ela não cria quase nada. Isso aí nos escapa. Mas isso nos mostra que potencialmente o homem é capaz de fazer essas coisas. E nada indica que ele tenha perdido essa faculdade de criar novos valores, de abrir novos horizontes, de criar uma civilização nova. Agora, o senhor acha que com essa, voltando de novo para essa questão da cibernética, essa questão dessa evolução tão aterradora do mundo, o homem se está num confronto, digamos, com as ideias dos mais graves no sentido da humanidade? Bem, eu não creio que essas coisas estejam claras aí e que possamos dar respostas muito definitivas a nada disso. Eu não sei a cibernética até que ponto representa uma fronteira nova para a mente humana. Agora, eu sei, sim, é que o homem não é uma coisa acabada, ele é uma coisa em processo. E que tanto ele pode por isso é que alguém pode dizer, o homem sendo capaz de tudo, ele pode ser capaz de se autodestruir. Eu digo, e ele já demonstrou que era capaz disso. Esteve perto de se autodestruir com as armas atômicas que acumulou. Mas acordou para isso. A sociedade acordou e hoje em dia já ninguém se angustia tanto quanto eu me angustiei no passado, com as armas atômicas, e pensando que isso podia levar a uma destruição da humanidade. Como se o homem tivesse acordado para esse perigo. Portanto, ele vai continuar a nos surpreender. Essas técnicas modernas, particularmente no mundo da informática e no mundo da comunicação, empobrecem o homem, mas ao mesmo tempo abrem horizontes novos. Eu vejo hoje, pego uma criança, uma menina, ontem estava conversando com um menino de 12 anos, que trabalha no computador para fazer uma carta de amor. E não sabe escrever, porque escreve assim, francês, mas me habla. Porque não é capaz de aprender a escrever, porque já não se ensina bem na escola a escrever, mas ensina a manipular um computador para escrever carta de amor. É um mundo novo que está emergindo. Agora, onde nos levará? Agora, indubitavelmente, se ele for num caminho completamente autodestrutivo e suicidário, ele cria processo de correção. Isso é que eu aprendi pela vida fora. Que o homem nunca insiste demasiado num caminho onde esse caminho leva ao suicídio. Sempre haverá gente que se suicida, mas isso será uma minoria ínfima. Quer dizer, para terminar, professor, o senhor acredita na humanidade e no ser humano? Eu acredito no ser humano. A humanidade é uma abstração, né? Mas eu acredito no ser humano como potencial criativo. E que o século próximo vai trazer coisas extraordinárias, grandes transformações, mas também grandes desafios. E esses desafios é que cabe a nós, a geração nova particularmente, enfrentar. Agora, quando eu digo a você que sou optimista, porque eu sei que quando eu falo com os jovens, eu quero transmitir uma missão de optimismo, de fé, crença no homem, de acreditar no homem como um gênio criador de valores. E a ciência é uma coisa maravilhosa, mas ela não nos explica o mundo. Ela nos indica, na verdade, as áreas de perplexidade do indivíduo. Muito obrigado, Nada.